presença de todos, né, os participantes. E vamos que vamos, né? Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, né? A gente vai tentar responder todas. Ok. Bom, pessoal, eu sou a Renata, aqui da equipe de marketing, também me apresentei ali pelo chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar pelo chat, se não quiserem abrir o microfone também, que eu faço leitura aqui para o professor, tá bom? Como vocês viram na inscrição, a gente deixou aberto um formulário para quem quisesse mandar perguntas antecipadas, né? E a gente reuniu essas perguntas e agora eu vou começar a ler para o professor, tá bom? Renata, antes de começar, eu esqueci. Vamos pedir para o pessoal que puder, obviamente, abrir as câmeras para a gente tirar um print. Ah, é verdade, né? Bem lembrado. Pessoal, quem puder abrir as câmeras, tá? Quem não puder, não tem problema. Só para a gente tirar aí um print. A equipe de marketing agradece. Vou abrir a minha aqui também, peraí. Tá sem nenhuma maquiagem, hein? Vai assim mesmo. É como você quiser. 2, 3 e... Pronto, já salvei aqui. Deixa eu ver. Pronto. Tá salvo. Obrigada, gente. Bom, vou ler a primeira pergunta, então, que foi enviada pelo formulário, tá? Então tá. Foi enviada pela... Oi? Legal, joia. Tá. Foi enviada pela Marli, e a pergunta é: devemos seguir à risca as leis que regem o ativo mobilizado? Se não seguirmos, podemos ser penalizados de alguma maneira? Certo. Então, Marli, essa pergunta ela é recorrente, né? Porque o que acontece? Muitas empresas, principalmente as menores, ainda não observam as normas internacionais de contabilidade, né? Os nossos CPCs. Eu diria assim, para aquelas empresas que têm uma agência reguladora em cima, né? CVM, um Banco Central, uma SUSEP, as próprias agências reguladoras obrigam a observar os CPCs que elas homologaram, né? Então, a CVM homologou praticamente todos, talvez só não o CPC para PME, né, para pequenas e médias empresas. O Banco Central homologou vários CPCs, né, a SUSEP também, outras agências também homologaram. Né? Então, para aquelas empresas que têm essa agência reguladora em cima, né, se submetem a uma agência reguladora, não há nem o que falar, né? Tem que observar os CPCs que elas homologaram. Para quem não tem uma agência reguladora, o que acontece? Tem que observar as normas contábeis em vigor no país. Quais as consequências se não observar? Então, você poderá ter consequências para o profissional responsável técnico, né, que é o contador, e poderá ter consequências para a empresa também. O contador, ele pode, em algum tempo, ser questionado pelo Conselho Regional de Contabilidade, porque é que ele não está observando as normas contábeis em vigor no país, né? E, no extremo, ter o exercício da profissão suspenso. Né? Se é uma possibilidade teórica ou não, não importa, né? Ela existe. Né? Então, o contador deveria observar as normas contábeis em vigor no país. Né? Ele é o responsável técnico. Ele fez um juramento, né? Quando ele colou grau, de observar, de praticar a profissão com zelo, com observância da boa técnica. Né? Para as empresas em geral, né? O próprio mercado vai exigir, né? Que você vai pedir um empréstimo, né? Vai fazer um financiamento, vai participar de uma concorrência pública, etc. O credor, o investidor, o fiscalizador, né? O normatizador que está do outro lado, ele vai querer receber demonstrações contábeis bem fundamentadas. Né? E bem fundamentadas é com observância das normas contábeis em vigor. Então, eu diria para as senhoras e para os senhores que tem essas consequências. Né? O ideal é que todas as empresas observem
as normas contábeis em vigor no país, né, que são as normas internacionais espelhadas nos nossos CPCs. As empresas têm duas alternativas, né? Ou observa o conjunto full de CPCs, ou observa o CPC-PME, CVC para pequenas e médias empresas, né? que nada mais é que uma reprodução do conjunto full de CPCs, mas de uma forma mais branda, né? E a própria norma diz que determinadas obrigações, se representarem um esforço técnico-financeiro acima das possibilidades da empresa, então aquela técnica ela não precisa observar, né? Então ela abre algumas, então o CPC-PME é um pouquinho mais brando, né, que o conjunto full de CPCs. Agora, a empresa ou é obrigada ou pode optar pelo conjunto full de CPCs. Quais são as que são obrigadas a observar pelo conjunto full de CPCs? São aquelas empresas que têm obrigação pública de prestação de contas. Exemplo, empresas de capital aberto. Né? Por que elas têm obrigação pública de prestação de contas? Porque elas poderão ter milhares de acionistas. Né? Instituições financeiras. Por que elas têm obrigação pública de prestação de contas? Porque elas têm uma série de correntistas, de investidores, né? Bilhares, até milhões. Né? As seguradoras, pode ter milhares de segurados, né? E também aquelas empresas caracterizadas de grande porte, pela Lei 11.638, que são aquelas que faturam mais que 300 milhões de reais por ano, né? Ou que têm ativos superior a 240 milhões. Então, para esse grupo de empresas, é obrigada a observância do conjunto completo de CPCs. Para as demais, é opcional. Ou observa o conjunto completo, ou minimamente o CPC-PME. Tá? Mas, objetivamente falando, você tem que observar as normas contábeis em vigor no país. Nós temos que entender que a contabilidade não é uma obrigação, né, acessória. Contabilidade é o sistema central de informação da empresa. Empresa nenhuma vive sem informação. E hoje nós podemos usar esse sistema na plenitude, né, das suas potencialidades. Antigamente, antes das normas internacionais, a contabilidade praticada no Brasil era uma contabilidade fiscal, né? Então, tinha uma série de critérios subjetivos, ou uma série de critérios questionáveis, né? À medida que o fisco, ao definir as suas normas, o faz por médias, né? E a média pode não ser boa para todo mundo. Agora, nesse ambiente de aplicação das normas internacionais de contabilidade, as empresas têm liberdade, à luz dessas normas, de colocar em prática as melhores técnicas, né? Aquelas que melhores se ajustam à sua operação. Tá? Então, é obrigado assim, objetivamente falando. Tá? Ok. Próxima pergunta foi enviada pelo Gleidson. Qual é o momento correto de se ativar um bem patrimonial? Sempre no momento de sua aquisição? Ou podem haver exceções, por exemplo, com ativos sobressalentes que permanecem de reserva no almoxarifado? Tá, Edilson, né? Gleidson. Gleidson. Então, Gleidson, o ativo é imobilizado a partir do momento que ele está no local e nas condições funcionais pretendidas, né? Atingiu essas condições, ele entra como ativo em operação, né? Com relação aos sobressalentes, se eles forem sobressalentes principais, né? Aqueles componentes fundamentais do equipamento, via de regra, com vida útil superior a 1 ano, representativos em termos de materialidade e tudo mais, se a gente tiver esse tipo de sobressalente, ele já fica no ativo imobilizado, ainda que seja no ativo em andamento. Tá? Agora, se for pequenas peças de reposição, que você consome nas manutenções periódicas,
aí esse ativo fica no estoque, né? No estoque. Estoque de manutenção, estoque de almoxarifado, né? O nome de conta não é exatamente padrão. Então, a regra geral é essa, Gleidson. Eu tenho estoque de sobressalentes? Tenho. Onde é que eu classifico ele no balanço? Em algum lugar tem que classificar, né? Porque quando você comprou esse estoque, ele não foi para despesa, né? Ele foi ativado. Então, onde é que eu tenho que classificá-lo? Se for estoque de pequenos componentes que eu vou consumir, que eu vou trocar nas manutenções periódicas, ele fica classificado no estoque. Se for componentes relevantes, né? Como exemplo, o motor da máquina, né? O revestimento do forno, né? Os circuitos de um sistema informatizado, etc. Aí, se eu tiver esse tipo de sobressalente, né, que normalmente tem vida útil superior a 1 ano, e são representativos em termos de materialidades, eles já ficam no ativo imobilizado. Pode ficar no ativo imobilizado em andamento. Quando esse ele for requisitado para entrar na operação, né, então ele vai ser agregado ao valor do bem, né, e a peça substituída tem que ser baixada. Tem que ser baixada. Então, você agrega o novo pelo seu custo e baixa o substituído e pelo critério da proporcionalidade. Né? Como é que é esse critério da proporcionalidade? Ele é assim. Quanto custa o equipamento completo novinho? E quanto custa só aquele componente novinho? Aí você vai tirar uma relação, né, entre esses dois preços. 25%, 40%, seja lá o que for. Aí você vai pegar esse coeficiente e aplicar no valor contábil atual do bem, que já estava em operação, e esse vai ser o valor a ser baixado. Então, a gente adiciona o componente novo pelo custo, né? E baixa o componente substituído por esse critério da proporcionalidade, aceito, inclusive, pela Receita Federal. Tá? Então, é assim, a origem da pergunta é saber onde é que tinha que classificar. Então, depende de que componente se trata. Né? Se for componentes consumidos no processo de manutenção, né, periódica, ele fica lá no estoque. Se for componente relevante, sobressalente principal, aí ele fica no próprio ativo imobilizado. Ok, Gleidson? Essa é a regra. Certo. Bom, próxima pergunta do formulário, tá? Tá. Foi pelo José. Quando um gasto de reforma com o imóvel deve ser considerado como imobilizado, há alguma orientação a respeito? Gasto com reforma, né? Então, se essa reforma ela agregou valor, né, no bem, por exemplo, é de imóvel, né, que o José perguntou, né, Renato? Se ela Isso agregou mesmo. valor, por exemplo, o que é agregar valor no imóvel? Construir um novo pavimento, né? Agregou valor, né? Substituir as paredes internas. Então, se for algo relevante que agrega valor, esse tem que ser agregado ao valor do bem. Agora, se for gastos com conservação e reparos, aí é manutenção, né? Aí vai para a despesa. Tá? Então, essa é a regra geral. Eu costumo sempre dizer que essa é a questão mais embaçada, né, do ativo imobilizado. Né? Quando ativar e quando vai para a despesa. Por quê? Por que ela é nebulosa? Né? É porque não existe uma linha demarcatória daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra. Você tem uma faixa de julgamento. Né? Isso depende de cada empresa, de cada operação. A regra geral é essa. Gastos para manutenção, e manutenção na norma contábil é tomada no sentido restrito à conservação e reparos. Né? E isso vai para a despesa. Despesa de manutenção. Né? Agora, se você fez um gasto que agregou valor, ele tem que ser ativado, tem que ser adicionado ao valor do bem. E se nessa agregação de valor houve substituição de peças, a peça substituída tem que ser baixada. Exemplo de agregação de valor.
Eu fiz um gasto que aumentou a vida útil do bem. Eu fiz um gasto que aumentou a produtividade, né? Aumentou a funcionalidade, a eficiência. Então, esse tipo de gasto que agrega valor tem que ser adicionado ao valor do bem, tá? Essa é a regra geral. Ok, certo. Então, seguindo, próxima pergunta foi enviada pela Giordana e foi: quais são as regras para ativar ou não ativar os intangíveis, como software, programas, licenças, etc. Então, o intangível ele pode ser adquirido ou pode ser desenvolvido dentro da própria empresa, né? Em primeiro lugar, vindo do geral para o particular, antes de mais nada, para ser ativo, tem que superar as pré-condições previstas na norma para ser um ativo, né? Quais são? Tem que ter um potencial de benefícios econômicos futuros. Potencial esse medido em última análise pela geração de caixa, por uma economia de caixa, seja por venda, seja por uso, seja direta ou indiretamente. E também, outra condição para ser ativa é que o custo possa ser mensurado confiavelmente. Com relação aos intangíveis adquiridos, não temos maiores problemas. Fui no mercado e comprei o software, né? A licença de uso do software, ou comprei aquela marca, né? Comprei a patente daquele processo, né? Etc. Então, eu vou lá, o custo de aquisição representa o valor justo por excelência, né? Ele está baseado numa efetiva transação que aconteceu no mercado, entre partes independentes, né? Não vale comprar da coligada, porque aí não tem independência. Estou falando de transações com o mercado, né? Independente. Então, o custo dessa transação vai ser ativado lá no seu ativo intangível e vai ser amortizado, caso a vida útil seja definida, né? Porque a vida útil de um intangível pode ser indefinida, né? Aí você não amortiza. Caso a vida útil dele seja definida, você vai amortizar conforme a expectativa de vida útil, né? Com relação aos intangíveis criados dentro da empresa, a norma contábil fala o seguinte: você tem duas fases, né? Você tem a fase de pesquisa e você tem a fase de desenvolvimento. Com relação aos gastos com a fase de pesquisa, todos eles vão para a despesa. Mas o que é a fase de pesquisa? Fase de pesquisa é aquela fase investigatória. Você ainda está lá investigando, fazendo uma exploração, né? Nessa é uma fase exploratória. Você ainda não criou nenhum conhecimento novo, né? Não surgiu nenhum sinal de viabilidade, né? Eu sei que isso aí é um tanto teórico, mas é assim. Então, nessa fase exploratória, essa fase exploratória representa a fase de pesquisa. A norma fala que todos os gastos da fase de pesquisa vão para a despesa, né? Na fase de pesquisa vão para a despesa, né? Até porque não superou o filtro para ser ativo, né? Potencial de benefícios futuros. Aí o projeto segue caminhando, ou não, né? Ele poderá ser abandonado. Se ele segue caminhando, em algum momento começa a surgir sinais de uma viabilidade técnica, né? E de uma viabilidade econômica, né? Então, isso significa que nós entramos numa fase de desenvolvimento. Os gastos da fase de desenvolvimento de um intangível criado dentro da empresa, eles poderão ser ativados. A norma dá uma série de condições para tanto, né? Provar a viabilidade técnica, provar a viabilidade econômica, ter recursos para terminar o desenvolvimento, ter mercado para vender ou condições para usar, né? Então, aí os gastos dessa fase de desenvolvimento poderão ser ativados, tá? Então, essa que é a regra. Okay. Depois, se faltou alguma perna, né, algum braço da pergunta, a pessoa se manifesta. Sim, Próxima, eu ia Renata. justamente lembrar disso agora, se alguém quiser abrir o microfone para fazer uma pergunta,
ou mandar aqui no chat, fique à vontade, tá bom? Ou complementar, fazer uma pergunta por cima da pergunta. Então, só relembrando, né? Fiquem à vontade. Eu vi que algumas pessoas entraram um pouquinho depois, né? Então, como estamos com o número um pouco menor, hoje o microfone está mais tranquilo para quem quiser abri-lo, ok? Bom, enquanto não chegam novas perguntas, eu vou seguir aqui com as que eu tenho, que foram enviadas anteriormente, tá? Opa, ó, a Cintia acabou de mandar uma pergunta aqui no chat, vou ler. Quando o intangível não tem vida útil definida, o que é preciso fazer para amortizá-lo? Pergunta da Cíntia, professor. Bom dia, Cíntia. Então, quando ele tem a vida útil indefinida, simplesmente não amortiza, tá? Vai submetê-lo ao teste de impairment, né? Periodicamente, mas simplesmente não amortiza. Ah, me dá um exemplo de um intangível com vida útil indefinida. Digamos que uma empresa foi lá na Johnson & Johnson, né? E comprou a marca Band-Aid. Levou lá um caminhão de dinheiro e comprou a marca Band-Aid. Pagou uma fortuna, certamente. Agora ela é a dona da marca Band-Aid. Ela vai ativar lá no seu ativo intangível. Qual é a vida útil desse intangível? Indefinida, né? Nós não vislumbramos o final da vida útil desse bem, né? No caso, um ativo intangível. Então, simplesmente não é amortizado, tá? Essas que são as situações para intangíveis com vida útil indefinida. E Cíntia? Cíntia, se você quiser complementar ou fazer uma nova pergunta, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá? Bom, professor, chegou mais uma pergunta aqui no Marcelo, aqui no chat, tá? Vou ler para o senhor. Marcelo, quando o ativo principal está 100% depreciado e precisamos fazer a reposição de uma peça, a vida útil dessa peça herda o tempo restante do bem principal ou calcula uma nova vida útil? Então, você fez um gasto que estendeu a vida útil do bem, né? Então, esse gasto que vai ser ativado, né, vai compor um novo valor contábil, ele vai ser depreciado nessa nova vida útil, né? Na vida útil das suas expectativas daqui para frente, entendeu? O que já foi, esquece, né? Daqui para frente, esse gasto agregou valor. Qual valor ele agregou? Ele estendeu a vida útil do bem. Então, você vai depreciar nessa nova vida útil. Tá bom? Ok. Marcelo também, se quiser complementar a pergunta ou se surgiu uma nova dúvida, pode abrir o microfone e complementar também ou mandar aqui no chat. Mais uma pergunta aqui do chat foi enviada pelo Andrei, tá, professor? Quando o software pode ser um bem tangível? Essa é a pergunta. Não entendi. Quando? Quando um software pode ser um bem tangível? O software sempre é um intangível, né? O software é algo que a gente não toca, a gente não pega, né? Que a gente pode pegar no veículo, né? O disco, o disquete, o veículo de transporte do software, mas o software é algo imaterial, né? Incorpóreo, portanto, intangível sempre. Ok. Se era esse o espírito da pergunta. Né? Talvez, não sei, ele queira dizer sobre um software que vem incluído numa máquina. Né? Se o software vem incluído numa máquina, ele pertence à máquina. Né? Aí o conjunto vai para o ativo imobilizado. Tá? Mas o software em si é algo incorpóreo, intangível. Tá? Acho que ele falou que era isso mesmo. Isso, ele respondeu aqui que era isso mesmo. Show. Obrigado. Bom, próxima pergunta aqui do chat. A Júlia que enviou, Júlia Oneda. Regra para ativação de licença de uso seria somente a validade dela, por exemplo, menor de 1 ano não imobiliza, ou teria outra regra? Não, a regra é a vida útil mesmo, viu? Seja ela definida legalmente ou tecnicamente. Né? Você vai amortizar conforme a expectativa de vida útil.
Se a licença é para usar só até 1 ano, aí não é intangível. Aí, quando muito, é despesa antecipada. Tá? Para ser intangível e imobilizado, tem que ter vida útil superior a 1 ano. Tá? Agora, a definição de vida útil é um julgamento, né? Um julgamento da empresa, eventualmente até definida no contrato. Né? Mas, via de regra, é um julgamento da própria empresa, conforme expectativas de resultados que esse ativo vai proporcionar, né, ao longo dessa vida definida. Tá? Certo. Bom, Júlia também, se precisar, ó, ela já mandou que tá ótimo. Ah, tá bom, Júlia, obrigado. Complementar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá? Bom, já que fiquem à vontade também para mandar mais perguntas aqui pelo chat. Por enquanto que não chegam novas, eu vou... Opa, chegou. Sempre que eu falo isso, entra uma, então vamos ler. Então vamos lá. O Wesley que enviou. Bom dia. Faça um serviço em um ativo onde a capacidade produtiva da máquina é aumentada. Qual o prazo da vida útil do serviço devo considerar? Então, Wesley, você agregou valor na medida que você aumentou a produtividade do equipamento. Por isso, você está ativando esse gasto. Agora, outro julgamento é se a vida útil continua sendo a mesma, né? Ou não. Se houver aumento de vida útil, esse novo valor contábil será distribuído nessa nova vida útil. Se não houve aumento de vida útil, na vida útil remanescente, tá? Ok, Wesley, está respondido. Qualquer coisa, você pode abrir o microfone ou mandar aqui no chat, tá bom? Olha, agradeceu. Então, acho que foi respondida. Perfeito. Bom, então vou pegar uma aqui do estoque. Professor, essa daqui foi da Fabrícia, tá? Estou com uma dúvida. Pode-se transferir o ativo mobilizado para empresas do mesmo grupo com mesmos sócios, porém CNPJ diferentes? Se puder, como devo proceder? Fabrícia, né? Então, Fabrício, Isso mesmo. não pode. Não pode. Se é CNPJ diferente, é uma outra personalidade jurídica, né? Não pode simplesmente transferir. Se você passar para outra empresa, tem que estar com suporte em algum contrato de alienação ou de comodato. Agora, simplesmente passar para outro centro de curso, não. Embora pertença à mesma família empresarial, é outra empresa, né? É outra pessoa jurídica. Né? Então, não pode simplesmente baixar do ativo de uma e ingressar no ativo da outra. Tá? Tem que ter acontecido algum tipo de alienação, com base em contrato e tudo mais. Tá? É isso. Obrigada, professor. Bom, uma pergunta foi enviada pela Stephanie. Eu acho que essa eu até tinha mandado para o senhor anteriormente, tá? Vou ler. Trabalho em uma empresa cujo imóvel é locado. Sempre que iniciamos uma grande obra, materiais com tintas, brita, areia são contabilizados como benfeitorias em imóveis de terceiros. Fico na dúvida de qual CFOP devo utilizar na entrada de notas fiscais, se como aquisição para ativo mobilizado ou aquisição para uso e consumo. Então, a questão da Stephanie foi focado em benfeitorias em bens de terceiro, mas o critério é o mesmo para bens próprios, tá, Stephanie? Você vai ativar se for um componente que agrega valor ao bem, né? Seja esse bem próprio ou de terceiros, né? Se for de terceiro, vai ser uma benfeitoria em imóveis de terceiro, né? E você vai amortizá-lo pelo menor de 2 prazos, ou pela vida útil da benfeitoria, ou pelo prazo do contrato de locação, né? Agora, se for um gasto simplesmente com conservação e reparos, é despesa de manutenção, tá? Independentemente do imóvel ser de terceiros ou ser próprio. A regra é a mesma, tá, Stephanie? Só é ativado se agregar valor. Tá? Se o imóvel for próprio, você vai amortizar na vida útil remanescente. Se for de terceiro, no prazo do contrato de locação.
Tá bom? Ok. Bom, a gente recebeu mais uma aqui no chat da Júlia, tá? Júlia que já participou aqui uma vez. Bom, ela perguntou assim, serviço de cloud, né? Cloud que seria aquela nuvem, né? Como é um serviço, há alguma possibilidade de intangibilizar ou está completamente despesa? Então, eu quero crer que esse serviço, quando prestado, você paga. Quando não prestado, não paga. Né? Você paga por um mês, por um período, não é isso? Eu não vi quem fez a pergunta. Foi a Júlia, tá? Mas Júlia, é isso então, mesmo. se é uma mera prestação de serviço, não tem ativo, né? Ele prestou serviço, você paga. No mês seguinte, se ele prestou de novo, você paga. Não sei se é assim que está funcionando. Ou se você Tô tiver uma dando uma dúvida. confirmada aqui, porque é uma outra menina que trabalha comigo, mas só eu tô assistindo e encaminhando algumas perguntas, né? Entendi, Então, Júlia. deixa eu dar uma Então, confirmada com ela. talvez esse serviço aí, ele se caracteriza mais como uma manutenção, né? Todo mês você paga pela prestação de serviço, né? Como se fosse um aluguel lá de um espaço, né? Na nuvem, digamos assim. Então, Uhum. aí não caracteriza um ativo, não. Mas aí, dá uma olhada melhor na questão, aí depois você passa, mesmo fora aqui do nosso encontro, pode passar a questão que eu respondo. Ela me respondeu que tem casos que existe um contrato com valor fechado e aí dura por 3 anos. Por Eu 3 anos. acredito. Isso. Uhum. Tá. E como é que é o pagamento desse contrato? Você paga um montante lá na frente, depois fica tranquilo, ou todo mês tem que pagar? Deixa Todo eu dar mês? uma confirmada aqui com ela. Então, porque se é uma coisa que você paga todo mês, e se não pagar não pode usar mais, isso significa que a vida útil é de um mês, né? Uhum. Eu acredito que é um montante, porque por mês a gente já considera como uma despesa mesmo, né? Isso, se é Quando um vem algo pagamento por mês. mensal, uma despesa desse serviço que vai para despesa mesmo. Né? Quando tem esse contrato, é pago o valor X definido no contrato mesmo. E aí seria um montante, né? Quando eles Tá. fazem por esse Se paga contrato. na frente pelo uso por 3 anos, Aham, aí é diferente, né? Você comprou a licença de uso aí de alguma coisa, aí você pode ativá-la aham. na medida que traz benefícios econômicos para você e vai amortizando nesse prazo contratual. Né? Uhum, Agora, se é uma coisa que tem que pagar todo mês, se não pagar, não pode usar, aí vai para a despesa. uhum. Tá. Não, pelo que ela comentou aqui, tem casos que são pelo contrato mesmo, aí depende do contrato, né? Às vezes 3, às vezes 5 Depende do anos. contrato, Júlia. Até Uhum. porque os fornecedores, eles manipulam esses nomes aí, né? Conforme a Sim, conveniência deles. Ora eles chamam de manutenção, ora eles chamam de licença. Né? Isso justamente porque eles falam como um serviço, mas é meio que uma disponibilização de um espaço virtual para arquivar, para, né, coisas, enfim. Tipo, um espaço. Indiretamente é como se fosse comprar uma peça de memória para o computador, mas é usado na nuvem, que é via rede, né? ah, Então, eu entendo até meio como se fosse uma licença também, né? sim, é uma licença também. Se tem vida Uhum, útil de 3 anos, tem que ser uhum. ativado, sim. Né? Tá. Então, Tá? beleza, então. Obrigada. E a gente pode fazer uma correlação com aluguel, né? Uhum. Com aluguel Sim. de um imóvel, coisa do gênero, que hoje é tratado como um arrendamento. Né? E é Uhum, ativado. Né? entendi. Então, é isso aí. Perfeito. Obrigada pela participação também, viu, Júlia? Obrigado, filho. Só uma dúvida, essa segunda parte aqui da questão foi respondida também, né, que você mandou, que ela logo em seguida da pergunta ela Ah, complementou como diferenciar uma cessão de direito de uso de um licenciamento. Isso foi respondido? se tiver alguma outra regra, assim, mais específico.
Dar uma ajudada. É que Não, esse caso eu fiz a correlação como uma licença, né? Mas né, na situação de fato vir uma licença de uso ou um licenciamento, se existe alguma forma de diferenciar isso? Ok. Então, a cessão de direito de uso não deixa de ser um licenciamento, né? Tem a mesma conotação, né? Aí a gente precisaria conhecer outros detalhes do contrato para saber o melhor tratamento contábil, mas é da mesma conotação, né? Houve uma cessão de direito de uso, provavelmente onerosa, né? Que se caracteriza como uma licença de uso, né? Basicamente, é fazer essa verificação, se for mensal, despesa, mas se for um valor Julia, X. isso, dá uma espiada, ela pega todos os detalhes que você puder, né? Aham. E o que acontece? A contabilidade ela não vai mais pela forma jurídica, né? Olha, a cessão de uso, olha, ela vai pela essência econômica, né? Então, para a gente definir a essência econômica, nós precisamos de máximo de detalhes, de elementos. Né? Não é simplesmente um nome que eles dão, assim, que às vezes eles chamam de manutenção e a licença de uso, às vezes chamam de licença de uso e a manutenção. Então, nós precisamos conhecer realmente detalhes para definir a essência econômica dessa transação, tá? Tá, beleza. Obrigada. Por nada. Ok, Júlia. Depois, pessoal, a gente manda também um feedback lá por e-mail. E eu acho que nesse feedback tem o contato do professor, se alguém quiser mandar mais perguntas, algum complemento, tá bom? Como ele mesmo disse, que ele está aberto para fazer essas respostas depois do encontro, tá? Bom, enquanto a gente ajudava a Júlia, a gente recebeu mais algumas perguntas. Eu vou seguir aqui por ordem, tá bom, pessoal, que mandou aqui no chat. Bom, então depois da Júlia, a Cíntia mandou a seguinte questão, professor. Cíntia, os bem-cedidos em comodato, como devemos proceder contabilmente? Precisamos baixá-los no imobilizado operacional? Então, Cíntia, normalmente os contratos de comodato, a transferência de bens através do comodato, não há uma transferência de controle. O que acontece? Por exemplo, a Volkswagen entrega o ferramental para uma certa indústria de autopeças, em comodato, né? A título gratuito, entre aspas, né? Para que essa autopeças estampe as suas peças, né? E forneça para a Volkswagen. Eu falo a título gratuito, entre aspas, porque o retorno vai vir via preço de peça, né? Na medida que a autopeça não precisa fazer esse investimento. Agora, o controle é mantido com o comodante, no caso do exemplo aqui com a Volkswagen. Ela vai definir como é que tem que usar aquele ferramental, que peças tem que ser estampada, que cuidados que tem que ser feito, né? Então, não houve a transferência de controle. Então, esse bem continua no ativo da comodante, né? Não passa para o ativo da comodatária. Outro exemplo, a Kibon colocou uma geladeira lá na padaria, né? Com o seu logotipo, tudo direitinho, né? Uma localização considerada adequada, e colocou essa geladeira em comodato lá para a padaria acondicionar os produtos da Kibon, né? O controle dessa geladeira continua com a Kibon. Né? O dono da padaria não pode colocar o que ele quiser, colocar refrigerante, produto de outras marcas, colocar carne lá dentro. Não, ele tem que fazer aquilo definido no contrato de comodato, né? E a acomodante pode ir lá até fiscalizar, né? E, eventualmente, retirar o bem se estiver sendo usado em desacordo com o contrato. Então, via de regra, nos contratos de comodato não há transferência de controle. Quem continua definindo como e para que vai usar o bem é a acomodante, e não a comodatária. Então, ele segue no ativo da acomodante. Tá bom, Cíntia? Bom, novamente, Cíntia, se precisar completar alguma coisa, até se a pergunta não se ainda está com alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente, tá? Seguindo,
A Beatriz mandou assim: existe algum caso em que ativamos um leasing? Sim, hoje o leasing, assim como o aluguel, né, ele é considerado um arrendamento, né? Objeto do CPC 06, baseado na norma internacional IFRS 16. Né? Então, os bens objeto de leasing, contrato superior a 1 ano, são ativados na arrendatária. Né? Na arrendatária. O direito de uso desses bens, ele consta também lá no ativo da arrendadora. O que é ativado na arrendatária é o direito de uso do ativo subjacente. Né? Então, a gente vai ativar o bem, a gente que eu falo, acomodatária, né? O cliente. Vamos ativar o bem no nosso ativo imobilizado, vamos depreciá-lo, conforme expectativa de vida útil. Bom, aí cabe uma abertura. Se a arrendatária não pretende exercer a opção de compra ao final do contrato de leasing, ou as condições contratuais não a impulsionam nessa direção, então ela vai depreciar no prazo do contrato de leasing. Né? Vai chegar no final do contrato, ela vai devolver o bem para a arrendadora. Se ela pretende exercer a opção de compra, ou as condições contratuais a impulsionam nessa direção, ela vai ativar o bem e vai depreciá-lo conforme a vida útil do bem. Porque ela sabe que ela vai exercer a opção de compra ali na frente, então ela vai já depreciar pela vida útil do bem como se fosse seu, da sua propriedade. Tá? Então, hoje, os contratos de arrendamento, eles têm um ativo, né, pelo valor presente do contrato, né, todos os pagamentos que a gente vai fazer no contrato, e tem um passivo, né, tem um passivo de arrendamento, que é reconhecido pelo valor nominal do contrato, retificado pelos encargos que estão lá dentro, né, que aguardarão as competências se apresentarem para se transformar em despesa financeira. Tá? Então, são, sim, ativados. A gente trata disso com bastante exemplo no nosso curso de ativo imobilizado. Né? O Glauco falou, tem um programado agora para maio, né, na Fix Codes, e aí a gente trata com exemplo, né? Também a gente mostra, por exemplo, como é que compatibiliza esse tratamento contábil com o tratamento fiscal, né? Porque fiscalmente o leasing continua sendo leasing, o aluguel continua sendo aluguel. Mas contabilmente não, eles são ativados, tem ativo e tem passivo, tá? Ok? Próxima, Renata. Certo. De nada, Beatriz. Isso, Beatriz. Novamente, se precisar complementar alguma coisa, pode mandar aqui para a gente, tá? Seguindo, o Marcelo enviou assim: professor, para gastos para acompanhar teste de comissionamento de máquinas no fornecedor, esses valores entram como CAPEX ou OPEX quando for ativar esta máquina? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O fornecedor está construindo uma máquina. Você me corrige, tá, colega? E aí você teve gastos para inspeção, uma coisa assim. Esclarece um pouquinho melhor aí a pergunta. Hotel, viagem para ir lá. Ô, professor, Ô, Marcelo Marcelo. falando aqui. Apareceu. Tudo bem, Fica à vontade, Marcelo? Marcelo. Tudo bom? A minha dúvida aí, eu adquiri uma máquina, vamos dizer que um transformador de força da Toshiba. Aí eu vou lá é marcado o dia de comissionamento, porque tem que ser testado lá na Toshiba, não tem como ser testado aonde ele vai ser instalado. Então, aí eu tenho despesa com viagem, hotel, né, translados, até chegar na fábrica para poder acompanhar esse comissionamento. Assim, eu já adquiri a máquina, eu já comprei, né? Eu estou vendo se os testes estão corretos, se está legal para ser transferida para a empresa, para ser ativada. Esses gastos, eu entro como despesa ou eu agrego ao valor do investimento? Olha, na minha opinião, Marcelo, isso é um gasto, vamos dizer, mais administrativo,
né, embora importante para ir lá certificar que tudo está sendo feito corretamente, ele não é um gasto diretamente atribuível ao bem, né? Imagina que se você não for fazer lá essa inspeção, o bem vai estar pronto para uso do mesmo jeito, né? Eles vão te entregar e você vai ativar pelo custo. Então, na minha modesta opinião, esse gasto que você está fazendo é um gasto mais administrativo, né? De acompanhamento lá junto ao fornecedor. E esse gasto administrativo, a própria norma diz taxativamente que não faz parte do custo do bem, não, tá? Embora importante. Ah, super claro, professor. Obrigado. Por nada, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Show. Obrigado, Marcelo, pela sua participação também. Bom, seguindo, a gente tem uma pergunta, deixa eu ver, pela ordem, é a pergunta da Cíntia, tá? Bom, Cíntia perguntou assim, é depreciado normalmente os bens cedidos em comodato? Então, ele é depreciado na comodante, né? Lembra que eu falei que ele continua lá no ativo da comodante? Ele continua sendo depreciado. O fato dele estar em operação na comodatária não altera a perda de valor, né, do bem. Então, continua sendo depreciado lá na comodante. Tá, Cíntia? Cíntia, qualquer coisa você completa. Ela respondeu ali. Perfeito. Então, vamos seguir. O participante que entrou e o André. André Siqueira mandou assim. Bom dia. Minha dúvida é o seguinte, bens que são tirados da linha de produção e não sabe se irão retornar ao processo, como proceder? Ou itens que são tirados do processo, mas voltarão após um período, precisa suspender a depreciação? Então, tem duas pernas aí na sua pergunta, né? Eu vou começar pela segunda, vai? Que seria uma ociosidade temporária, né? A ociosidade não é motivo para parar a depreciação, né? O bem ficou lá um período, lá 2, 3 meses, seja lá o que for, sem serviço. Certamente que em decorrência das oscilações no volume de operações da empresa, né? Então, não para a depreciação, até porque ela não é impulsionada só pelo desgaste físico, né? Você tem outros motivos, como a obsolescência, por exemplo, né? Então, ociosidade regular, decorrente de oscilações no volume de produção, não é motivo para parar a depreciação, né? Salvo se você estiver usando um método de unidades produzidas e não está tendo produção, logicamente não tem depreciação, mas isso não decorre da ociosidade em si, decorre do método que você está usando. E se essa ociosidade ficar se estendendo, aí vai ter que rever esse método, inclusive. Agora, a primeira perna da sua pergunta, com relação àqueles equipamentos que estão lá fora da operação, não sabe o que vai fazer, né? Esse é o pior dos mundos, né? De que às vezes a gente encontra essas situações na prática, né? Olha, aquela máquina está parada lá há 4 anos, né? A diretoria está resolvendo o que vai fazer, não sabe se vai vender, se vai voltar para a operação, se vai desmontar, se vai jogar fora. Então, isso não pode. O bem não pode ficar onerando a base de imobilizado sem estar contribuindo para a geração de receita, né, para as operações da empresa. Então, ele não pode ficar indefinidamente lá parado, né? Se ele ficar lá indefinidamente e considerando que ele tem potencial para geração de valor para a empresa, né, se não pelo uso, pela venda, ele tem que ser reclassificado, né? Aí, para qual grupo que ele vai, né? Se a empresa pretende vender, existe mercado para isso, ou compradores potenciais, e existe um comprometimento da empresa com o esforço dessa venda, ele vai ser reclassificado lá para o ativo circulante, na conta ativos não circulantes destinados à venda, né? Mas desde que atendidas as condições da norma contábil. Caso ela não pretenda vender, aí ele também não pode ficar no ativo imobilizado. Vai reclassificar lá para o subgrupo investimento, caso ele tenha potencial de geração de valor.
Por quê? Por que eu digo isso? Porque senão todos os indicadores financeiros que você extrair, tendo por base o imobilizado, vão estar errados, né? Vão estar distorcidos, né? Porque imagine a seguinte situação, você está comparando o balanço de duas empresas que atuam no mesmo setor, com o mesmo porte, com a mesma tecnologia, tudo direitinho, né? E elas têm faturamento parecido. Logo, elas deveriam ter resultados muito parecidos, né? Só que uma delas tem 100 de imobilizado e a outra tem 50. Né? Então, todos os indicadores que você tirar, tendo por base o ativo imobilizado, vão estar furados, né? Inclusive o retorno sobre investimento. Né? Então, ele tem que ser reclassificado. Né? Outra coisa, agora na faceta fiscal. Se eu tenho um bem que está sendo depreciado, mas não está contribuindo para a geração de receitas tributáveis, a despesa de depreciação dele também não deveria ser dedutível. Né? Porque as despesas são dedutíveis, são aquelas necessárias para você poder oferir as suas receitas. Se você tem despesa que não está contribuindo para a geração de receitas, e no caso nessa parte do raciocínio receitas tributáveis, a despesa também não é dedutível. Então, nesse caso, não sei se foi o Marcelo que perguntou, né? Tem que dar a diretoria tem que dar uma definida nisso, né? Olha, vai voltar para a operação, tem potencial para voltar para a operação, vai ser vendido, tem mercado para ser vendido, ou simplesmente vai ser desativado. Tem que definir, né? Porque o balanço ele tem que retratar com fidedignidade o patrimônio da empresa. Né? Não podemos ficar mostrando lá uma riqueza que não existe, né? Não existe. A contabilidade, antigamente falava que a contabilidade era conservadora, né? Hoje a gente fala que ela é neutra. Ela tem que ser neutra. Ela tem que mostrar a riqueza efetiva que a empresa tem. Tá? Então, a questão realmente é complicada, né? Então, o ativo, se ele não mais contribui para a operação da empresa, ele tem que ser reclassificado para um outro grupo, desde que haja potencial de geração de benefícios futuros, né? E, última análise, é a geração de caixa. Então, essa é a resposta. Ok, essa, na verdade, foi uma pergunta do André. Então, André. Tá, obrigado, André. se você... Eu sei que é duro, né? Porque são situações... ele está agradecendo aqui. São Sim. situações complicadas, né? Você sabe que, por exemplo, na área pública, não sei se tem alguém da área pública aqui, às vezes acontece assim de você... Eles não baixam nada, né? Em alguns órgãos públicos. Não baixa nada. Porque para baixar um bem, você precisa de assinatura de 1.000 pessoas, né? Ninguém quer se comprometer, né? Então, você vai lá, o ativo imobilizado daquela entidade tem uma imensidão de bens ali, e só uma parte daquilo é usada, né? Uma questão meramente burocrática. Né? Então, é isso aí. Professor e pessoal, a gente está chegando já ao fim. Se alguém tiver mais alguma questão, o momento de mandar é agora. Tá? Eu vou ler a da Alicia. Então, se alguém tiver mais alguma questão, como eu disse, já pode ir mandando, porque já vamos encerrar em breve, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta da Alicia é a seguinte. Ainda sobre as viagens para teste, né? Que acho que é o assunto que a gente estava falando com o Marcelo, certo? Certo. Em algum momento pode ser ativado algum gasto com viagem de uma pessoa, tipo tryout, e o frete de um ativo mobilizado faz parte de sua ativação? Tá. Então, Alicia, né? Alicia, Isso. todos os gastos necessários para você ter o bem no local e nas condições funcionais pretendidas fazem parte do custo desse bem. No caso aí da importação, que eu acredito que é a que você se refere, você vai ter uma série de itens de gasto. Né? Você vai ter, por exemplo, o valor FOB da transação, né? O valor FOB quer dizer que o fornecedor vai entregar o bem lá no porto lá da origem. Né? Aí você vai ter frete internacional, seguro de transporte, desembaraço alfandegário, taxas portuárias, despachante aduaneiro,
armazenagem, imposto de importação, frete interno para trazer do porto até as suas instalações, né? E, eventualmente, montagem, ajustes, testes, etc, etc. Então, todos esses gastos, né, e subtraídos apenas daqueles que você vai recuperar. Então, por exemplo, digamos que no desembaraço alfandegário você pagou ICMS, né? E o seu enquadramento tributário lhe permite se creditar desse tributo a partir do momento que o bem entra em operação. Então, isso significa que você vai recuperar esse valor, né? Seja em uma ou seja em 48 parcelas, mas você vai recuperar. Então, não faz parte do custo do bem. Todos os outros gastos fazem parte do custo do bem. Agora, viagem dos próprios funcionários da empresa, para ir lá negociar, para acompanhar, esse tipo de coisa, aí não, isso não faz parte do custo do bem. Assim como o treinamento também não faz parte do custo do bem. Às vezes a empresa contrata um técnico lá do fornecedor, digamos a seguinte situação, ela trouxe um técnico lá do exterior, que vai ficar uma semana no Brasil, ele vai para fazer a montagem da máquina, é uma tecnologia nova, nossos engenheiros mal conhecem, né? Então, ele vai fazer a montagem, os ajustes, os testes, deixar a máquina em ponto de bala para operar. E nós arcamos com os gastos desse técnico estrangeiro, né? Ficou uma semana no Brasil, pagamos a viagem internacional, hospedagem, os traslados, alimentação, pagamos tudo. Os gastos que esse técnico internacional, estrangeiro no Brasil fazem parte do custo do bem? Sim, fazem parte do custo do bem. Foi um gasto necessário para você ter o bem no local e nas condições funcionais planejadas. Agora, o gasto para o seu pessoal, mesmo aquele pessoal que ficou acompanhando ali a instalação, né, e de certa forma está sendo treinado e tudo mais, aí não, tá? Aí não faz parte do custo do bem. Treinamento, conceitualmente falando, não faz parte do custo do bem. Por quê? Porque ele é um gasto recorrente, né? De tempos em tempos você tem novas turmas a serem treinadas, né? O gasto com o bem já havia sido completado. Então, o fato de você gastar com treinamento aí não faz parte, né? Mesmo aquele pessoal que fica ali acompanhando a montagem e tudo mais, desse técnico, no caso do exemplo aí estrangeiro, né? O gasto para esse técnico não é gasto com treinamento, embora ele também possa estar treinando o pessoal. É o gasto com assistência técnica dele ter vindo para o Brasil, né? Gasto de treinamento envolveria outras coisas, né? Eventualmente até as horas homem desse pessoal que ficou treinando lá, né? Então, gasto com treinamento, então. Nem com a viagem do pessoal administrativo da própria empresa que foi lá acompanhar essa coisa toda. Aí não faz parte do custo do bem, não, tá? Não sei se foi o Marcelo, o André, alguém que foi. Dessa vez foi a Alicia. Alice, né? Bom, a Alicia, ela mandou aqui que já entendeu. Legal. A gente só tem mais uma pergunta final aqui do Marcelo. Glauco, você queria falar alguma coisa? Justamente isso, Renata, para a gente não estender mais. Então, vamos fazer a última pergunta, tá? Se alguém tiver alguma pergunta adicional, pode enviar para a gente, e aí a gente encaminha posteriormente para o professor Fábio Molina responder por e-mail, tá bom? Sem dúvida. Isso. E também aproveito para convidar todos para o nosso curso, né? Exatamente. Porque aí a gente faz na prática, né? Tem bastante exercício prático e tudo mais, né? E é bem legal também, né? Quem puder vir assistir o curso vai ser ótimo. Isso mesmo. Eu vou mandar de novo aqui depois o código, tá, do curso, para quem tiver alguma dúvida. E para quem tiver alguma pergunta extra também, pode mandar aí para o nosso e-mail de marketing que a gente repassa para o professor. Legal. Bom, então a pergunta final é a do Marcelo. Alicia, também muito obrigada aí pela sua participação, pela pergunta enviada, tá? Então vamos lá. Se eu tenho um ativo que vai ser baixado, mas a manutenção pede peças dessa máquina para reposição de almoxarifado, é de boa prática ou legal fazer esse tipo de depenação da máquina? Existe alguma proibição? Essa é a pergunta do Marcelo. Realmente, isso acontece mesmo, né? Inclusive com computador, né? Que acontece aqueles canibalismo, né? Pega 3 e transforma num.
Não, não tem problema, não é proibido você usar a máquina de outro equipamento no novo. Né? Certamente que esse componente, essa peça que você usou não teve custo, né? Não teve custo. Então, não tem problema não, tá? Usar a parte de uma peça no outro equipamento. Né? Agora, se você desmontou 3 para fabricar um, o custo de fabricação desse novo vai incluir o valor contábil residual daqueles 3 que foram baixados. Né? Que é como se você estivesse fabricando um equipamento dentro de casa. Né? Quando você fabrica um equipamento dentro de casa, o conceito de mensuração é o mesmo do comprado. Todos os gastos necessários para você ter um bem nas condições funcionais desejadas. Né? Ora, se eu tive gasto com desativação de outros ativos, né, eles vão compor o custo do novo que está sendo fabricado, né? Além dos gastos com a mão de obra própria ou contratada dedicada nesse projeto. Tá? Então, se teve gasto para montar um novo equipamento, sim. Tá? Agora, simplesmente pegar a peça lá de um que já está desativado, totalmente depreciado, e usar no outro, não tem problema, não. E também não é proibido, não. É isso aí, Renato. Show. Então, Marcelo também, se precisar, depois você responde para a gente se tá ok a resposta do professor. Bom, então finalizamos. Glauco. Chegamos ao final. Queria agradecer. Obrigado, Marcelo. Professor Fábio Molina, muito obrigado mais Eu uma que vez agradeço. pela parceria. Queria agradecer a presença de todos, tá? Óbvio, se ficou alguma pergunta adicional, como a gente comentou, pode passar para a gente, manda no e-mail do que a Renata colocou aí no chat, que a gente encaminha para o professor para ser respondida por e-mail. E, só para finalizar, convidar a todos para participarem do próximo curso com o próprio professor Molina, que vai acontecer no dia 20 de maio. Tá? A gente tem aí um cupom de desconto para os participantes dessa sessão aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado, Renata, Flávio. Muito obrigado a todos que participaram. E fico aguardando dúvidas subsequentes e também quem puder comparecer no nosso evento do dia 20 de maio. Tá? Abraço! Abraço, mestre. Um abraço a todos. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado a você.